Monitoramento da apicultura catarinense. Estações conectadas em rede fazem leitura de dados das colmeias. Informações que ajudam criadores de abelhas de todo o Brasil. Conheça o silo secador na cultura da cebola. Utilizando ar forçado, as famílias agricultoras armazenam a colheita por até 5 meses. E tem também milho como alternativa na agricultura familiar. Confira as variedades desenvolvidas pela EPAGRE que fazem sucesso no campo. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Iniciamos a edição de hoje com apicultura. E que tal conhecer uma estação apícola e seu funcionamento? Fomos até uma unidade de pesquisa da EPAGRE, em Caçador, ver como vários dados de uma colmeia são gerados, analisados e depois enviados à plataforma Apis Online. Informações como o tipo de mel que está sendo produzido, peso e umidade das colmeias, monitoramento de doenças, além da previsão do tempo e clima voltados para a atividade. Tudo isso à disposição dos apicultores de forma online e gratuita. Você sabia que a EPAGRE faz um monitoramento de temperatura, peso e umidade das colmeias em tempo real? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Olá a todos, eu sou André Cesarino, pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de Caçador. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui a nossa estação meteorológica voltada para levantamento de dados em apicultura. Então essa é uma estação meteorológica adaptada, uma estação meteorológica que tem sensores dentro e embaixo de colmeias, que coletam o peso das colmeias, coletam a temperatura interna e também a umidade interna das colmeias em tempo real. Esses dados são transmitidos para um banco de dados e são disponibilizados pela internet com acesso gratuito na plataforma Apis Online, que é uma plataforma que é mantida pela EPAGRE e que disponibiliza esses dados de diversas outras regiões do estado também. Com esses dados a gente consegue correlacionar as variáveis de temperatura, umidade, crescimento dos enxames com a flutuação dos principais doenças das abelhas. Então a gente pode trazer manejos mais adequados para as colônias, sabendo como é que funcionam as temperaturas externas, internas e o peso das colônias em cada época do ano. Então é importante lembrar que o Apis Online é uma plataforma de acesso gratuito e a cada 1 hora ela é atualizada com os dados das diversas estações espalhadas pelo estado. Então qualquer pessoa interessada, qualquer apicultor, até fruticultor interessado em avaliar colmeias para polinização, então saber onde é que estão as colmeias mais pesadas e mais populosas para alugar para fazer a polinização dos seus pomares, é possível fazer essa consulta e é gratuito, é um site que está hospedado na EPAGRE, então você digita lá Apis Online, faz a busca e tem uma série de outras informações, além dos dados de monitoramento, são dados de apicultura, então questão de associações, cadastros de apicultores, materiais, publicações diversas que a EPAGRE publica sobre apicultura estão disponíveis nessa plataforma. Então a parte do monitoramento é uma das partes desse grande projeto do Apis Online. Este foi o Você Sabia de hoje, falando sobre monitoramento das colmeias em tempo real. Nos vemos na próxima. E para navegar no portal Apis Online e descobrir todas as funcionalidades do sistema, acesse ciram.epagre.sc.gov.br/apicultura. No próximo bloco, Fortuna, Catarina e Colorado. Conheça as variedades de milho desenvolvidas pela EPAGRE e veja por que elas ganham espaço nas lavouras catarinenses. E tem ainda hoje o funcionamento de um silo secador para armazenamento de cebola. Fique com a gente, já voltamos! Você já ouviu falar dos milhos Fortuna, Catarina e Colorado? Eles são cultivares desenvolvidos pela pesquisa da EPAGRE e que estão cada vez mais presentes nas lavouras catarinenses. São variedades rústicas, resistentes
e por isso não exigem grandes investimentos em adubação e defensivos. Nossa equipe esteve em Chapecó, no Centro Especializado para Agricultura Familiar, e traz agora mais detalhes sobre essas sementes de milho tão importantes para a agricultura familiar. Historicamente, Santa Catarina não consegue suprir a demanda interna de milho e o problema se tornou ainda maior nas últimas safras, em função de vários problemas que comprometeram a produtividade das lavouras. Sementes resistentes à estiagem e à cigarrinha do milho é tudo que o agricultor precisa. E é isso que a Epagri oferece com os 3 milhos variedade polinização aberta. Um grande avanço da pesquisa agropecuária catarinense. À frente desse trabalho está o pesquisador Felipe Bermudes, que vai nos falar um pouco mais sobre esses milhos tão importantes aos agricultores familiares catarinenses. Felipe, são 3 variedades de milho. Um longo trabalho da pesquisa? É verdade, Onir. Cada variedade ela demora em torno de 10 anos de pesquisa para ser lançada. Então, desde o momento do cruzamento até chegar na mão do agricultor, é em torno de 10 anos de pesquisa. É hora, então, de conhecer um pouco mais esses 3 milhos, variedade polinização aberta. É com você, Felipe. Aqui nós temos, então, a variedade Fortuna, que tem um grão mais amarelo alaranjado, e o endosperma bastante vítreo, bastante assim, um grão duro, né? É um excelente material para desempenho em moinhos tipo tafona, né? Então o pessoal utiliza bastante para fazer farinha, tem um excelente desempenho para culinária, para fazer polenta, né? Para fazer macarrão de milho, né? Ou para fornecer aos animais. O material SCS 156 colorado já tem um grão mais diferenciado, né? Um grão mais avermelhado. É um material desenvolvido, materiais vindo do México, que tinha essa cor mais avermelhada. Também é um material excelente para a culinária, onde a gente consegue fazer uma polenta mais avermelhada ou um macarrão com milho colorado, dá um macarrão também avermelhado. Esse daqui também é bastante utilizado para silagem e para fornecimento para galinhas poedeiras, tá? Para o grão contribui para a coloração mais avermelhada na gema. E temos o cultivar SCS 155 Catarina, que apresenta essa coloração mais amarelada, né, na parte superior da espiga, do grão da espiga, onde a gente tem esse detalhe do grão dentado, onde tem essa pequena entradinha na parte superior do grão. Tá? É um tipo de endosperma um pouco mais mole, excelente para milho verde, tem uma textura mais interessante e um sabor muito agradável, além de uma configuração de espiga também mais interessante. Tá? Esse é o nosso campeão de produtividade, chegando a 9.000 quilos por hectare. Todas as variedades de polinização aberta de milho da Epagri, elas são de ciclo tardio, são recomendadas para plantio no cedo, no início da janela de plantio, tá? Em torno ali de setembro, né? Alguns locais chegam a plantar final de julho, mas são locais onde historicamente não ocorre geada tardia, então muito cuidado com isso. Então, são materiais que apresentam um excelente empalhamento, fecha até a ponta da espiga, excelente para proteger contra a entrada de água por causa de chuva e ataque de pragas. Todos os cultivares são recomendados para a confecção de silagem. Apresentam excelente qualidade nutricional e palatabilidade, tendo um consumo voluntário pelos animais muito interessante. E esses milhos são resistentes às estiagens e à cigarrinha do milho que tem atacado as lavouras aqui em Santa Catarina? Sim, devido à estrutura genética de uma variedade de polinização aberta, ela está em equilíbrio. Ela apresenta rusticidade muito superior a um híbrido. Então ela consegue, vamos dizer assim, aguentar, né,
a falta de água, por exemplo, em uma determinada época. Então, a queda de produtividade, de rendimento, quando tem uma estiagem, é muito menor. Então, ela consegue segurar, vamos dizer assim, né? Então, ela apresenta, sim, essa resistência à estiagem. Nós temos histórico já de em torno de 50 dias sem chuva antes do florescimento e, mesmo assim, produziu 60 sacos por hectare, né? E com relação à cigarrinha, sim, o material é tolerante à cigarrinha do milho. Todos os 3 materiais não apresentam quase nada de sintomas de enfesamento pálido e enfesamento vermelho e um pouco de vírus da risca. Mas são bastante resistentes, a queda de produtividade também é bem menor. E o agricultor já vem cultivando essas sementes? Sim, ano passado houve a comercialização de em torno de 30 mil quilos de semente das nossas 3 variedades e a expectativa é de uma comercialização de em torno de 120 mil quilos de semente para essa safra. E o produtor interessado em adquirir essas sementes de milho, variedade de polinização aberta, o que ele pode fazer? Bom, ele pode entrar em contato com a empresa licenciada da Epagri, que está autorizada a multiplicar e comercializar as sementes das 3 variedades dos nossos milhos. A empresa ela está localizada em Três Passos, no Rio Grande do Sul, e a empresa se chama BMF Yucumã Orgânicos. Pode fazer encomenda direto com eles, já está aberto o período de encomendas. A seguir, silo secador na cultura da cebola. O armazenamento correto ajuda o produtor a conseguir melhores preços na hora da venda. Veja como funciona o sistema depois do intervalo, não saia daí. O bom armazenamento de cebola permite às famílias agricultoras maior flexibilização na hora do comércio. Isso faz com que elas consigam vender o seu produto no momento mais oportuno e com o melhor preço. Uma alternativa para conservar a qualidade da cebola por cerca de 4 ou até 5 meses é a utilização do silo secador. Confira agora como funciona esse sistema de armazenagem. O método tradicional de armazenamento da cebola no Alto Vale é o sistema de estaleiros, que a cebola fica disposta em pilhas. O problema é que em anos muito úmidos, alguma cebola podre que esteja no meio dessa pilha, ela derrete e dissemina essa doença para cebolas próximas. Quando a gente tem um ar que passa por esses bulbos, como é o caso do sistema de ar forçado, ao invés dessa cebola derreter, ela fica mumificada, ou seja, ela seca e a doença não é disseminada. Isso faz com que minimize as perdas e aumente e prolongue o prazo de armazenamento. Na Estação Experimental de Tuporanga, nós temos um projeto em andamento que tem por objetivo avaliar diferentes sistemas de armazenamento que são comumente utilizados aqui no Alto Vale pelos produtores, tanto com ventilação natural ou quanto com ar forçado. E o que a gente tem observado até o momento é que quando se utiliza esse ar forçado nos sistemas, a conservação da cebola se dá por um período maior. Esse sistema de armazenagem de cebola, ele foi desenvolvido já há alguns anos. Foi uma adaptação de outros processos de armazenagem, principalmente a questão de grãos. Aí depois com a adaptação também vendo algumas estufas de fumo e aí os produtores aqui na região de Aurora chegaram à conclusão que seria possível armazenar cebola num sistema onde você tenha um compartimento fechado, mas tenha uma aeração. Nesse sistema de armazenagem, a cebola ela é colocada de forma a granel dentro desse compartimento.
No que caracteriza o silo secador para efeitos da cebola? Você tem um compartimento onde você chega com a cebola oriunda da roça e coloca nesse compartimento. Embaixo você tem uma grade por onde passa esse ar. Sobre essa grade, aonde passa esse ar, você vai colocando a cebola em camadas, até a altura de 1,80 a 2 metros. Quando você encheu esse compartimento, a cebola ela não pode ficar exposta à luz, principalmente. Aí você usa aquela palhada oriunda lá da lavoura para tampar essa cebola. Então, como se pode ver, a cebola está no meio dessa palhada. Outra função da palhada é que no processo de armazenagem manter a palhada, ou seja, a cebola não destalada, porque aí aumenta o fluxo de ar nesse meio, e aí aumentando a qualidade da cebola durante o processo de armazenagem. Questão de mão de obra. No momento do recolhimento e trazer essa cebola aqui para a armazenagem, você otimiza a mão de obra, ou seja, você pode fazer esses compartimentos com que o próprio trator venha lá da lavoura e entre aqui e você descarregue ali. Então você tem uma otimização, uma redução no uso de mão de obra, no recolhimento e na armazenagem. A gente está vindo de uma época muito chuvosa, dá 2 dias de sol, você pode trazer essa cebola porque você termina de fazer o processo de secagem nesse sistema. Já em outros sistemas ela tem que estar seca com dependência climática. Então essa vejo como uma das principais vantagens. Entre outras vantagens, por exemplo, se você tem cebolas que ocorre apodrecimento ou ataque de fungos, bactérias no processo de armazenagem, no sistema de silo secador com ar forçado, você mumifica a cebola, ou seja, você tira a umidade e outras cebolas elas têm menores chances de apodrecer do que em outros sistemas, ou seja, você não tem manchas de apodrecimento, você tem mancha daquela cebola que apodreceu. Então, essa também é uma vantagem. Antes tinha também assim, né, quando nós tínhamos jogado assim na estufa, né, direto na parede, a cebola aqui... mais ou menos em torno de 25 a 27 anos por ali, assim, que a gente já tem nesse sistema, né. E a gente foi devagarzinho, foi melhorando. Primeiro tinha dentro de uma estufa de fumo, né? Enjambrado. Daí depois fomos melhorando e até nós chegar nesse ponto aqui agora. Como temos aqui para entrar com a careta dentro para descarregar, que fica mais fácil, né? Nesse secador aqui é mais ou menos em torno de 55 a 60 toneladas, né? Assim, depende da quantia de palha que ela vem da lavoura, né? Dela se assenta melhor. E como esse ano eu acho que tem mais por causa que ela veio molhada, né? Chovia bastante, então ela veio bastante molhada para a lavoura. Eu até estava curioso também, achei que talvez não ia dar certo, mas secou bem. Aqui a gente está num sistema de armazenagem de cebola com ar forçado da propriedade do senhor Sidney Selhorst. E aqui a gente vai detalhar um pouquinho sobre os detalhes construtivos dessa estrutura destinada à secagem e armazenagem de cebola. Então vocês podem conferir que a gente está sobre um tablado, né? Aqui está a estrutura. Na verdade, nesse espaço abaixo dessa grade feita com madeira, né? Aí vem o ar que passa por dentro da cebola quando é armazenada. Esse detalhe, o espaçamento na qual as cebolas de baixo calibre não devem passar, também a proximidade para não ocorrer, no caso, amassar a cebola, principalmente em que isso pode ocorrer em anos úmidos de produção, então por isso essa proximidade desses sarrafos, né? A questão de altura da parede, a questão de amarração com ferro, colunas, isso são detalhes que a própria família desenvolveu para aguentar, porque aproximadamente 25 toneladas por quarto desse aqui, que é chamado aqui,
são colocados para... Então isso faz uma pressão bastante grande, por isso esses detalhes construtivos e bem amarrados. A questão da porta, aqui tem um detalhe que aqui o implemento, a carreta do trator, ele não entra, ele ainda tem que ter a mão de obra para trazer para dentro a cebola aqui. Então são detalhes construtivos que fazem com que essa cebola seja armazenada nesse sistema de armazenagem. São 3 repartições, são quartos de 6 por 4 e 6 por 5, o tamanho deles, né? Daí são 3 divisões ali, né? São 3 motores assim, separados, né? Daí na hora de colocar a gente enche um, daí já bota vento no primeiro e seguido já enche o segundo e vai botando vento conforme vai botando as cebolas, né? Já neles, né? Ali. E daí eu faço em 2 camadas, eu boto uma camada que eu consigo botar do chão, e daí eu boto uma tábua por cima da primeira camada e venho e faço a segunda camada, né? É mais prático na hora de colocar a cebola para dentro, assim, né? Menos mão de obra, na verdade, assim, né? Que dá, né? Esse sistema é um sistema de armazenagem com ar forçado, né? A gente, e com base no sistema de armazenado usado na Holanda, a gente desenvolveu esse projeto aqui para a nossa região e para a nossa empresa, né? Nós usamos esse sistema para armazenar bulbos de sementes, né? Ou cebolas, como se conhece na prática, né? Então é um sistema que ele facilita muito o manejo, reduz bastante a mão de obra, porque você trabalha com caixotes, né? Esses caixotes podem ser carregados na própria lavoura, né? E traz diretamente para o galpão e já coloca no sistema de ar forçado. Cada linha de caixote possui um túnel de ar, em que esse ar se renova a cada pilha, né? Retirando o excesso de umidade, reduzindo a temperatura do caixote internamente. Está se mostrando que é uma boa conservação, um sistema bastante funcional, né? Que nos permite garantir a qualidade da cebola por um longo período de armazenagem. E olha só, outra vantagem do silo secador é que ele tem múltiplo uso na propriedade. É que ele não precisa ser utilizado só para a cebola. Para grãos, como milho, por exemplo, esse tipo de silo secador também é muito eficiente. Programa de hoje chegando ao fim. Para rever essas matérias e encontrar muito mais conteúdo, inscreva-se no nosso canal youtube.com/epagretv. E acompanhe as notícias sobre o campo e o mar de Santa Catarina nas contas oficiais da Epagre. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pela companhia de sempre. Até a próxima. Tchau!